Olá, voltei! Sempre me perguntam como eu mantenho meu físico e qual é a minha rotina de exercícios. Então, vim falar sobre isso. Eu acho fundamental começar dizendo que não existe corpo perfeito e que essa busca ou cobrança gera grandes frustrações na maioria das mulheres, inclusive nós, modelos. Eu tenho total consciência de que eu me encaixo nesse padrão e quanto que esse corpo ideal de modelo gera insatisfações para muitas meninas e mulheres que não se encaixam nele. A questão vai muito além do mundo da moda, né? Como disse uma famosa escritora feminista, Bell Hooks, nós crescemos e somos socializadas desde cedo para uma sociedade sexista que nos fez acreditar que nosso valor estava na imagem, em ser ou não notada pela nossa aparência, e somos constantemente julgadas por ela. Então eu não vim aqui para esse culto ao corpo perfeito, muito pelo contrário, porque se tem uma coisa que eu entendi como modelo é que esse corpo perfeito não existe. Nós nunca vamos de fato nos encaixar no padrão, seja ele qual for. Imagina-se que nós modelos somos esse poço de autoconfiança. Mas nossa cobrança externa é absurda e por sermos constantemente julgadas, né, e às vezes descartadas pela aparência, nós nos tornamos altamente críticas com nós mesmas. E assim, todas temos problemas de autoestima relacionado a alguma coisa na nossa aparência física. Sim, ao longo desses anos convivendo com as minhas colegas de profissão, mulheres lindíssimas, eu constatei simplesmente que todas sentem mal por alguma parte do corpo, seja o quadril, seja muito cabelo, pouco cabelo, acne, muito peito, pouco peito, barriga flácida, altura. Eu não estou aqui nos vitimizando, né? Toda a profissão tem seus sacrifícios e há sacrifícios muito maiores, mas eu tô aqui só nos desmitificando, porque a verdade é que todas nós temos inseguranças, por mais insignificantes que pareçam aos outros. Mesmo eu, que sempre tive esse biotipo, sempre fui muito magra, já tive problemas com 2 centímetros de culote e já fui descartada inúmeras vezes por ser muito magra, ou até por ter uma barriga muito definida. Porém, apesar de todos os nossos esforços para desconstruir essa procura do corpo perfeito, o instrumento de trabalho de nós modelos continua sendo o corpo. Então, depois de anos tentando aceitar e lidar com as minhas imperfeições, eu entendi que a melhor forma de lidar com isso era aliando a necessidade do trabalho de estar apta para isso com as atividades que eu realmente gostava. Voltando ao meu caso, eu acredito que a alimentação e uma rotina de exercícios andam lado a lado. Eu como muito, eu gosto de comer bem e eu sigo uma dieta vegetariana, tento seguir, né, uma dieta vegetariana há quase 2 anos, por questões ideológicas mesmo, um assunto para outro post. Tento evitar alimentos ultraprocessados, nunca curti muita fritura e chocolate por causa da acne. Eu bebo bem esporadicamente, mas eu gosto de doces. E como doces sim, porque equilibra tudo, né? Se eu malho todo dia? Não. Eu nunca gostei, sempre corri de musculação, mas faço sim séries de exercícios umas 3 vezes por semana. Quando não dá, também não faço. Mas eu sou muito ativa, eu gosto de fazer as coisas do dia a dia caminhando, eu ando a minha cachorra sempre, eu gosto de esportes, de bicicleta, de trilha, e eu tive a sorte de ter uma consciência corporal boa desde muito cedo. Minha mãe é professora de educação física, sempre teve alguns aparatos portáteis em casa, fazia, né, me ensinava. Eu nunca quis ter tanquinho, aliás, essa constituição física vem desde muito tempo. Olha aqui, meu primeiro book com 15 anos. E eu sempre gostei de fazer abdominal. Pois é, vai entender. Ao mesmo tempo, eu sempre odiei fazer afunda e agachamento. Deve ser por isso que então a barriga é dura e a bunda é mole, né? Mas eu posso atestar que os abdominais de Pilates são os melhores para criar esse abdômen definido. Eu faço desde os meus 17 anos por questões de dores na lombar e tamo aí firme e forte. Eu adoro dançar, eu fiz balé e jazz quando eu era criança e como adulta eu descobri um exercício perfeito, que são as aulas de barre ou balé fitness, que são inspirados na dança, feitos com pouco peso ou sem peso, bastante isometria, muitas repetições
com ou sem o uso da barra, que eu acho que é perfeito porque deixa os músculos bem alongados e durinhos. Junto com a barra, eu descobri uma paixão por boxe. Na verdade, foi preguiça mesmo, porque era a única academia que tinha perto da minha casa em Nova York, alguns anos atrás. E eu sempre quis crescer nos membros inferiores, mas nunca gostei de pegar peso. Mas hoje em dia, eu adoro a união da autodefesa com o anti-estresse do boxe. A gente desconta todas as nossas frustrações no soco, no chute e sai pingando da aula. E mesmo que a gente queira e precise acabar com essa ditadura da beleza, eu acho válido a gente cultivar, sim, hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, sem extremismos, buscando equilíbrio e nos mantermos ativos. Porque cuidando do nosso templo, que é o nosso corpo, é um modo também de exercer o nosso amor próprio. Então, novamente, isso é o que funciona pra mim. Eu espero que tenha servido para dar algumas ideias de novas atividades para vocês. O mais importante é nos amarmos como nós somos e nos aceitarmos, porque somos todos diferentes e isso que é exatamente o mais bonito. É isso. Beijo, gente!